Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo São João, capítulo 15, do verso 12 ao verso 14. Assim diz o texto sagrado: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Vamos orar. Pai bendito, Deus maravilhoso, mais uma vez na sua presença, eu suplico a tua graça sobre a minha vida. Reconheço a minha pequenez, assim como a tua palavra que disse no contexto anterior, que sem ti nada podemos fazer. Eu reconheço que sem a tua graça, a sua bênção, não tem como ministrar a tua palavra. Por isso eu suplico a capacitação do teu Espírito Santo, para que eu possa instruir a tua igreja. Me usa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Por assentar, irmãos. Nós vemos aqui que essa passagem ela faz parte de um contexto, que ela vai do verso 12 até o verso 17. Mas por uma questão de tempo, e também eu tenho buscado desenvolver aqui todo este último sermão do Senhor Jesus Cristo, que vai do capítulo 14 até o capítulo 16, de uma forma mais minuciosa, de uma forma onde eu possa trabalhar todos os textos. Então, eu dividi aqui esse sermão em duas partes, do verso 12 ao 14 e do verso 15 ao verso 17, no qual nós iremos falar numa próxima oportunidade. Mas aqui no contexto geral, do versos 12 ao verso 17, nós vemos que Jesus, ele sai da área agrícola e ele vai para outra imagem, no qual ele busca levar aos seus discípulos o entendimento de que ele quer estreitar o relacionamento com eles, ele quer mostrar a intimidade que ele tem com eles. Então ele passa agora a tratá-los de amigos. Ele fala então para os seus discípulos que eles são seus amigos. Embora os seus discípulos eles continuem sendo servos do Senhor Jesus Cristo, no qual eles têm que reconhecer o senhorio de Jesus e submeter a Jesus Cristo como Senhor deles, mesmo assim, Jesus aqui quer mostrar que esse relacionamento é um relacionamento tendo como vínculo o amor, tendo como base o relacionamento mais íntimo. Então Jesus passa a chamá-los de amigos. É o que nós vemos aqui no verso 13. E a evidência dessa amizade é o amor e a obediência, onde nós vemos aqui no verso 12 e o verso 14. E o propósito dessa amizade vem a ser a abundância de frutos, onde ele fala no verso 15 e o verso 16. Vamos então aqui no verso 12, onde começa dizendo, Jesus ele fala: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Nós estamos diante de uma ordem do Senhor Jesus Cristo, nós estamos diante de um mandamento, nós estamos diante aqui, não de uma opção, não de algo que nós podemos fazer ou não podemos fazer. Jesus ele fala aqui que é um mandamento. Então, todos aqueles que são servos do Senhor Jesus Cristo, todos aqueles que o obedecem, todos aqueles que se dispõem a submetê-lo aos seus mandamentos, eles têm que evidenciar na sua vida este mandamento. Jesus então mostra que é um mandamento dado para os seus discípulos. Nós temos que obedecer, nós temos que ver essa ordem aqui como uma regra para nossas vidas, nós temos que buscar cumprir. Ele diz então aqui no verso 12: O meu mandamento é este. É algo aqui direto do próprio Senhor Jesus Cristo. O meu mandamento é este. E ele então diz: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Nós entendemos, de acordo com a Escritura Sagrada, que o amor não é algo emocional, o amor não é algo sentimental, o amor não é algo que se traduz através de algo poético. O amor, de acordo com a Escritura Sagrada, é o cumprimento dos princípios cristãos, é refletir o caráter de Cristo.
nós obedecermos a Deus. A partir do momento que nós cumprimos os seus mandamentos, que nós praticamos a Escritura Sagrada, a partir do momento que nós vivemos os princípios estabelecidos pelas Escrituras Sagradas, só então nós estamos vivenciando o amor. O amor, volto a dizer, de acordo com a Escritura Sagrada, não é um sentimento. O amor não é algo emocional. O amor, de acordo com a palavra de Deus, é o cumprimento dos mandamentos. É isso que nós podemos ver no contexto anterior, quando ele fala aqui no verso 10: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então amor é guardar os mandamentos do Pai, amor é cumprir as Escrituras Sagradas. A partir do momento que nós vivemos o que nós temos ouvido dele, praticamos a palavra de Deus, nós estamos então manifestando o amor. Nós vemos que Paulo expressou esse mesmo princípio para os cristãos ali de Roma. Ele mostra que o amor é o cumprimento da palavra de Deus, é viver os mandamentos da Escritura Sagrada. Romanos capítulo 13, do verso 8 ao verso 10, ele diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que ameis uns aos outros. Aí ele passa a mostrar, por uns aos outros, porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Com efeito, ele mostra então que vem a ser o amor. Quem ama o irmão, cumpre os mandamentos. Ele diz: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, o amor, ele é através de atitudes, através de comportamentos. Nós vemos que o próprio Paulo também fala que é o amor em 1 Coríntios capítulo 13, do verso 4 ao verso 8. Ali ele mostra o que o amor é, ele define o amor, mostrando que o amor não é um sentimento, o amor não é algo emocional, o amor não vem ser algo que nós falamos da boca para fora. O amor, ele é caracterizado, ele é demonstrado, ele é medido através do seu comportamento, através das suas atitudes, através de você cumprir a palavra de Deus. 1 Coríntios 13, do 4 ao 8, diz: o amor, ele é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece, o amor não se porta com indecência, o amor não busca os seus interesses, o amor não se irrita, o amor não suspeita mal, o amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. E é nessa perspectiva, é dentro dessa realidade, como nós vimos aqui no contexto, no verso 10, que ao cumprir os mandamentos de Deus, nós estamos demonstrando amor. Então é desta forma que Jesus então dá aqui o seu mandamento, no verso 12: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Irmãos, que nós possamos ser conhecidos, que a identidade da nossa igreja seja marcada pelo amor, por pessoas que não andam com a Bíblia debaixo do braço, mas pessoas que vivem o que estão aprendendo, o que estão lendo, o que estão escutando, que na verdade nós devemos cumprir a lei de Deus, e ao deixar com que Cristo seja formado em nós, com que o caráter de Cristo seja formado em nossas vidas, nós possamos demonstrar que nós nos amamos uns aos outros. Que o amor ele seja marcado como identidade da nossa igreja ao cumprirmos os mandamentos de Deus. Ele continua no verso 12: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.
Nós vemos que Jesus, ele coloca aqui o padrão para o amor. O padrão para o amor vem a ser Ele mesmo. Ele quer que nós amemos uns aos outros como Ele amou. Está dando problema aqui o nosso microfone, vamos trocar. Vemos aqui então o que ele diz: assim como eu vos amei. Então Jesus, ele é o padrão do amor. O padrão, o nosso alvo, para que verdadeiramente nós estejamos demonstrando o amor, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele diz: eu quero que vocês amem uns aos outros, tendo eu mesmo como padrão, olhando eu como a identidade, como reflexo, como a forma como devemos amar uns aos outros. Eu quero que vocês se amem, mas como eu vos amei. Agora veja bem, somente aqueles que tiveram uma experiência de novo nascimento, somente aqueles que foram regenerados, somente aqueles que têm o Espírito Santo, que podem então amar uns aos outros como Jesus amou. Somente aqueles que se converteram a Cristo, somente aqueles que se submeteram ao senhorio de Jesus Cristo, eles podem amar uns aos outros como Jesus amou. Nós vemos que foi através da conversão que o Espírito Santo ele derramou o amor de Deus em nossos corações. Romanos capítulo 5, o verso 5, ele diz: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Somente pessoas regeneradas, somente pessoas que tiveram experiência de novo nascimento, podem amar uns aos outros como Jesus amou, visto que o amor, ele é o fruto do Espírito Santo. Gálatas, capítulo 5, verso 22 diz: mas o fruto do Espírito é o amor. Nós vemos que o fruto do Espírito, ele não tem várias qualidades, mas uma única qualidade. O fruto do Espírito é o amor, e esse amor, ele é caracterizado, ele é demonstrado, ele é percebido através do gozo, da paz, da longanimidade, da benignidade, da bondade, da fé, da mansidão e da temperança. É quando você tem o caráter de Cristo na sua vida, você pode então demonstrar que você pode amar o irmão como Cristo amou. Agora veja bem, quando nós dizemos que somente pessoas regeneradas, pessoas que se converteram, podem amar uns aos outros como Jesus amou, não quer dizer que nós conseguimos amar uns aos outros de uma forma ilimitada e de uma forma perfeita como Jesus amou. Mas é bem verdade que assim como Jesus ele demonstrou o seu amor de uma forma sacrificial, nós também devemos demonstrar o nosso amor uns pelos outros de uma forma abnegada. Para que nós demonstremos amor para as pessoas, tem que haver renúncia. Por vezes nós temos que pagar o preço, por vezes nós temos que mortificar as nossas vontades, os nossos desejos, o nosso eu. Nós temos que sacrificar a nós mesmos a favor do outro. É de uma forma abnegada, de uma forma de renúncia, que nós podemos então amar uns aos outros como Jesus amou. Veja bem, se nós não nos dispormos a renunciar, se nós não nos dispormos a sermos abnegados, se nós não nos dispormos a pagarmos um preço, de forma alguma nós estaremos amando uns aos outros como Jesus amou. Efésios capítulo 5, verso 2 diz: andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheio suave. Então é este amor sacrificial, é este amor abnegado, é este amor que renuncia, é este amor que se dispõe a pagar um preço a favor do outro. Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, ele diz: o amor é uma ação, uma entrega
a expressão de um sacrifício. Não somos, portanto, o que falamos, nem o que sentimos, mas o que fazemos. O amor uns pelos outros, o amor dos cristãos, o amor que caracteriza o caráter de Cristo em nossas vidas, esse amor sacrificial, esse amor abnegado, esse amor que nos leva a renunciar ao nosso próprio eu, vem a ser a arma mais poderosa que nós, enquanto cristãos, nós podemos ter. É este amor. João capítulo 13, o verso 35 diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. As pessoas lá fora, as pessoas que nos visitam, as pessoas que ouvem falar da Igreja Batista Nova Canaã, no bairro de Messejana, na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, as pessoas que ouvem falar desta igreja, elas irão conhecer a Cristo, quando então elas aqui porventura participarem do nosso culto, e verem aqui o relacionamento de amor, de amizade, de companheirismo, uns pelos outros, e a partir então desta marca, onde nós trazemos a identidade de Jesus Cristo em nossas vidas, as pessoas poderão conhecer verdadeiramente que nós somos os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Nisto, João 13, 35, nisto todos conhecerão que são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Irmãos, que possamos então obedecer esse mandamento do Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 15, o verso 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, como eu vos ameis. Se assim nós o fizermos, o mundo então conhecerão, todas as pessoas conhecerão que nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Continuando o verso 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus discípulos. Jesus aqui, ele prova que realmente ele nos ama, ele demonstra aqui que ele nos ama, ele de fato dá provas do seu amor para conosco. Ele mostra que ninguém tem amor maior do que este, a ponto de dar a sua vida pelos seus amigos. Jesus então mostra que verdadeiramente ele nos ama, ao ter dado a sua vida por nós. Se nós temos dúvida que Jesus Cristo ele nos ama, não fique com essa dúvida quando você não tem bênçãos materiais. Não fique com dúvida se Jesus Cristo ele te ama verdadeiramente, se você não tem uma saúde física plena. Não fique com dúvida se Jesus Cristo verdadeiramente te ama, se você porventura está desempregado. Não são nas bênçãos que o amor de Deus ele é provado por nós, mas Deus ele prova que ele nos ama em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus ele é provado por nós ao ter sido ele morto para nos reconciliar com Deus, para que a justiça dele fosse vista em nós e nós então fôssemos aceitos por Deus. É através da reconciliação que ele nos outorgou pela sua morte, pelo seu sangue, que ele então prova que ele nos ama. É através então da cruz que você pode reconhecer que você é amado por Deus. No verso 13 ele diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. É interessante nós percebermos aqui que a palavra traduzida aqui por vida, ela não é do grego a palavra bios, onde vem algo biológico. A palavra no qual traduz aqui por vida é a palavra psique, ou seja, Jesus ele deu a sua alma. É o que diz aqui o verso 14:
vós sereis, o verso 13, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua alma, a sua psique, é aqui no original, a sua psique. Jesus então mostra que o que ele deu foi a sua existência total e pessoal. Foi isso que Jesus ele deu pelos seus amigos. Jesus, ele não morreu para si mesmo, não foi a morte física. Jesus ele morreu para que nós tivéssemos vida. É a mesma palavra aqui que nós encontramos em Mateus capítulo 20, o verso 28, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida, para dar a sua psique. É aqui o que quer mostrar a sua existência total e pessoal. Ele deu então a sua alma em resgate de muitos. Mateus 20, verso 28. Jesus ele não morreu para si mesmo, mas ele morreu para que nós pudéssemos ter vida. Romanos capítulo 5, do 6 ao 8 diz: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus, ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu, sendo nós ainda pecadores. 1 Pedro 13, verso 18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para salvar-nos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Jesus ele prova que verdadeiramente ele nos ama. Ele prova que você é alvo do amor dele, não através das bênçãos materiais, mas através dele morrendo na cruz por você, o justo pelo injusto. É o que ele diz aqui no verso 13: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus ele já não chama mais a nós de servos, ainda que nós sejamos servos, mas ele quer mostrar esse estreitamento no seu relacionamento, no relacionamento íntimo, no qual nós somos amigos, mas amigos no qual ele está disposto a morrer por nós, e assim ele fez, para que nós fôssemos reconciliados com o Pai. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Continuando no verso 14: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. O que Jesus ele coloca aqui agora é uma condição. Ele já deu prova de que realmente ele nos ama, a ponto de ter morrido por nós. Agora ele quer saber se nós somos amigos dele, se nós verdadeiramente também somos discípulos dele, se nós estamos submissos a ele, se nós estamos ligados a ele, se permanecemos nele, se nós somos amigos dele. Ele dá aqui uma condição, o verso 14: vós sereis meus amigos se, há aqui uma condicional, há aqui uma necessidade para ser cumprida, se fizerdes o que eu vos mando. É importante nós entendermos que a essência do pecado, ela é a desobediência contra Deus. Desobediência contra Deus é sinônimo de pecado. Nós vemos que o pecado, ele também é comparado com uma rebelião contra Deus. Uma pessoa que está rebelde contra Deus, uma pessoa que é desobediente, é uma pessoa que caracteriza então o seu estilo de vida como uma pessoa pecaminosa. O pecado ele é visto então como uma rebelião contra Deus. 1 Samuel 15, o verso 23: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Por ser então
o pecado uma rebelião contra Deus, a pessoa, quando ela deixa o pecado, necessariamente ela passa a obedecer a Deus. Quando uma pessoa, ela não mais afronta a Deus através do seu comportamento pecaminoso, ela passa a obedecer a Deus. 1 João capítulo 3, o verso 8: qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Quando a pessoa ela deixa o pecado, ela então passa a obedecer a Deus. Quando a pessoa deixa o pecado, ela deixa de se rebelar contra Deus. É dessa forma então que nós vemos que a obediência e a fé, elas estão intimamente ligadas por toda a Escritura Sagrada. Uma pessoa que verdadeiramente ela se converteu a Cristo, uma pessoa que verdadeiramente ela teve uma experiência de novo nascimento, uma pessoa que verdadeiramente se submeteu ao senhorio de Cristo e passou por um processo de reconhecer a Jesus como seu Senhor e o seu Salvador, essa pessoa ela passa a obedecer a Deus. Pessoas que outrora eram escravos do pecado, elas passam agora a obedecer a Deus do coração. Essa conversão, ela é caracterizada, ela é demonstrada a partir da obediência. Romanos capítulo 6, o verso 17 diz: mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Atos capítulo 6, o verso 7: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. A pessoa, quando ela se converte, ela passa a obedecer a Deus. Veja bem, não é que a salvação ela necessita da obediência, mas a obediência é uma marca de toda aquela pessoa que verdadeiramente se converteu. Nós somos salvos pela graça, através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, onde nós colocamos ali toda a nossa confiança. Mas aqueles que verdadeiramente se converteram, eles passam a obedecer a Deus. A obediência é uma consequência da verdadeira conversão, e a desobediência é uma marca daqueles que não foram salvos, daqueles que não obstante terem professado a Jesus como Senhor e Salvador, se eles vivem em desobediência, são aqueles que não praticam o verdadeiro Evangelho, são aqueles que irão sofrer castigo e perdição. 2 Tessalonicenses capítulo 1, do 8 ao 9 diz: como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Pedro, ele também definiu esses descrentes como aqueles que não obedecem ao Evangelho de Cristo. A pessoa que não se converteu, a característica dela é a desobediência. Por mais que ela possa proferir a Cristo, por mais que ela possa ter um título, por mais que ela possa ter um comportamento religioso, mas se ela não vive em obediência, então ela não foi verdadeiramente salva, porque a desobediência é uma característica de uma pessoa não salva. 1 Pedro 4, o verso 17: porque já é tempo que comece um julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Cristo? Os verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo, eles são marcados, caracterizados, são conhecidos
pela sua obediência. Os verdadeiros cristãos, eles não são conhecidos somente por carregar uma Bíblia, eles não são conhecidos por darem os seus dízimos, ou por conhecerem letras de música, eles são conhecidos por se identificar com Cristo, por viver uma vida de obediência. E a obediência a Deus, ela é mais aceitável do que o sacrifício. Obedecer a Deus é mais aceitável do que qualquer tipo de sacrifício que alguém possa fazer. 1 Samuel 15, 22 diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atentar melhor é do que a gordura de carneiros. Diz aqui o verso 14: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Jesus, ele já provou que é nosso amigo ao morrer na cruz por nós, e nós também devemos identificar com ele esse relacionamento estreito de amizade através da nossa obediência. Para concluirmos, algumas lições aqui que nós aprendemos nesse texto. Vemos aqui que Jesus, ele faz um contraste entre aqueles que são seus amigos e aqueles que são amigos do mundo. A amizade do mundo, ela é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4, verso 4: adúlteros, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não adianta nós estarmos aqui no final de semana, levantando as nossas mãos, recitando versos, participando dos cânticos da adoração, e durante a semana toda temos um comportamento que contradiz a nossa confissão de fé. Aqueles que amam o mundo, ele constitui-se inimigo de Deus. A palavra de Deus, ele nos diz que nós devemos ser santo como ele ser santo, mas a santidade que Deus ele requer de nós é em toda a nossa vida, em todo o nosso viver, em todo momento, em todo lugar que nós estejamos. E essa desobediência, ela está sujeita à ira de Deus. Neemias capítulo 1, verso 2 diz: o Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador e cheio de furor, o Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Deus, ele conhece os nossos corações, e aqueles que não vivem em retidão e obediência não são amigos de Deus, são inimigos dele. Aqueles que não obedecem a Escritura Sagrada, a ira de Deus é contra os seus inimigos. Que nós possamos vivenciar o cristianismo saudável através de uma experiência que caracteriza a nossa igreja, ao nos amarmos uns aos outros e a vivermos essa experiência de amor, tanto uns com os outros, também em relação a Deus, através da nossa obediência. Que Deus assim nos ajude. Vamos orar. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu suplico a Ti, auxilia, Pai querido, a cada um de nós, para que nós vivemos, ó Pai querido, um relacionamento de amor, relacionamento de comunhão, um relacionamento pautado, ó Pai querido, não por algo emocional, não por algo sentimental, mas por algo caracterizado por cumprir os Teus mandamentos, por cumprir a Tua palavra, por viver, ó Pai querido, o que nós escutamos, o que nós lemos, o que nós ouvimos. Pai, que nós venhamos, ó Pai querido, viver um comportamento cristão marcado pela obediência. Assim eu oro a Ti, em nome de Jesus. Amém.